Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Concurso PM Bahia, Rota das 11. Aquele encontro que você sabe, 11 questões a partir das 11 horas. E você tem uma missão. Qual é a missão? Divulgar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar aquele like. É uma forma de agradecimento, é uma forma de dar aquela sinergia, né? Trazer aquela sinergia, aquele ânimo para esse projeto. Então, agradeço de coração você da Bahia, Alagoas, Sergipe, alô Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte. Deixa aquele teu comentário, ele incentiva também. Quando eu ler um comentário, me motiva cada vez mais para trazer aulas, dicas, orientações, tudo de forma gratuita, porque eu sei que o seu sonho vale muito. Então, Rota das 11, baixa a sua fichinha que está na descrição. Eu sempre coloco nas nuvens, tá? No Dropbox. Você lá faz a continha e baixa de boa, né? Esse arquivo em PDF, 11 questões especiais. Eu vou revisar hoje com vocês o Segundo Reinado, de 1840 a 1889. Entre 1840 e 1850, turbulência, sim. A continuidade, por exemplo, da Revolução Farroupilha, que teve início no período regencial e segue até 1845. Revoltas liberais em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco, né, com a Praieira, 1848, uma experiência fracassada de uma monarquia parlamentarista, que no Brasil foi um parlamentarismo às avessas. Já no segundo momento do Segundo Reinado ou Segundo Império, vocês podem encontrar em alguns livros o termo Segundo Império, assim como em algumas questões de concursos. Entre 1850 e 1870 é um período de relativa estabilidade, até mesmo uma espécie de conciliação ou reconciliação envolvendo os liberais e os conservadores. Já a partir de 1870, a terceira fase do Segundo Império, do Segundo Reinado, é a fase da crise, questão social, questão religiosa, questão militar, vai minando o poder de Dom Pedro II. Na verdade, vão destituindo, vão enfraquecendo essas questões, vão enfraquecendo o governo de Dom Pedro II, quando tem, em 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. Claro que, para analisar a crise do Império, torna-se fundamental também lembrar de questões externas. A crise diplomática com a Inglaterra, na chamada questão Christie, lembrar da Guerra do Paraguai, que também deixou um saldo negativo muito ruim para Dom Pedro II. E é isso que iremos trabalhar agora nas 11 questões. Sim, é a economia, né? A economia do Segundo Reinado, destaque para a produção cafeeira, que contou no Oeste Paulista com a mão de obra migrante, a mão de obra dos italianos. Rota 1, a expansão da lavoura cafeeira, a princípio no Vale do Paraíba, fronteira Rio de Janeiro, São Paulo. Nesse modelo aqui, há a utilização do plantation, latifúndio, mão de obra escrava, monocultura e o produto voltado para a exportação. No segundo momento, no Oeste Paulista, a mão de obra já é livre, ok? Então, a expansão da lavoura cafeeira, que em 1870, quando você pega a tabela de exportação, café chega a atingir mais de 60% da balança. Nas primeiras décadas do século XIX, pode ser associada ao quê? A produção do café no Vale do Paraíba segue em um cenário do tráfico interprovincial. No caso, a mão de obra escrava do Nordeste, uma parte vai para o Vale do Paraíba. Então, letra A, política protecionista do governo imperial, não.
Letra B, abundância de escravos no mercado internacional após as guerras napoleônicas. Não, uma vez que a Inglaterra aqui no Brasil desenvolve todo um perfil para fazer com que o Brasil aprove medidas coibindo o tráfico negreiro. É só lembrar que o reconhecimento da independência do Brasil ficou condicionado, esse reconhecimento ficou condicionado ao Brasil criar alguma medida proibindo o tráfico negreiro. É quando surge em 1831 a lei proibindo esse tráfico negreiro e em seguida a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei que também atendeu os interesses da Inglaterra. A letra C, abertura do mercado brasileiro ao comércio internacional, com a abertura dos portos, só que a abertura dos portos ocorre em 1808, com a chegada do príncipe regente Dom João. Letra C, fora. Letra D, deslocamentos de capitais e mão de obra anteriormente aplicados na mineração, sim, a gente pode afirmar também isso, e o tráfico interprovincial, da questão do Nordeste, principalmente após a Lei Eusébio de Queiroz. Você que é aluno da nossa plataforma, essa aula já está disponível. Na aula eu coloquei um gráfico, uma tabela mostrando a queda abrupta da quantidade de escravos que chegava ao Brasil até 1849 e pós-Lei Eusébio de Queiroz, 1851, uma queda abrupta. Mais ou menos 50 mil anual, chegada de escravos, cai para 3 mil e depois 2 mil. Para você perceber a eficácia da Lei Eusébio de Queiroz. A letra D é a letra correta. A letra E, o erro da E, ingresso de novos capitais na colônia com a transferência da coroa portuguesa. Essa transferência ocorreu no início do século XIX. Eu estou já no segundo reinado. Segundo reinado que tem início com o golpe da maioridade, 1840, e o término, 15 de novembro de 1889. Rota 1, letra D de dado. Vamos para a rota 2. Dois partidos ganharam uma fama interessante no segundo reinado. Eu sei que você talvez esteja com aquele enfado eleitoral, não aguenta mais falar de política, de partidos, aquelas brigas, aquelas querelas políticas. E você já chegou, eu creio que você já ouviu, todos os políticos são ladrões, todos são farinha do mesmo saco, e essa expressão de que todos são semelhantes, todos pertencem ao mesmo grupo, também foi desenvolvida essa expressão no período do segundo reinado. Liberais e conservadores. Quando os liberais estavam fora do governo, os liberais encontravam soluções para tudo. Quando chegavam ao poder, encontravam soluções. A mesma coisa acontecia com os conservadores. Eu trouxe duas questões para fazer justamente esse paralelo, tá? Rota 2. A afirmação segundo a qual o partido que sobe entrega o programa de oposição ao partido que desce e recebe deste o programa do governo. Veja, o partido que sobe entrega o programa de oposição. O partido que desce recebe deste o programa do governo. Essa frase está relacionada aos partidos políticos atuantes no Brasil no segundo reinado, entre 1840 a 1889. Sobre esse assunto é correto afirmar que, rota 2, letra A forma democrática e descentralizada do parlamentarismo do segundo reinado, que foi uma experiência rápida, fracassada, porque o modelo original de uma monarquia parlamentarista, eu posso citar o caso da Inglaterra, que funciona até hoje, da Revolução Gloriosa, que ocorreu em 1688 na Inglaterra, um acordo firmado entre a nobreza e a burguesia, com a inspiração das ideias do projeto liberal John Locke, o rei reina e não governa, um documento chamado The Bill of Rights, a petição de direitos que limita o poder real. A Inglaterra funciona, a rainha reina e não governa. Só que essa experiência desenvolvida no Brasil, havia uma série de sátiras na época em relação a esse parlamentarismo mais avessas, que aqui no Brasil o rei reina,
O rei ri da cara do povo, o rei rói porque ele age com muita autoridade, centralização, repressão aos movimentos, e também você tem esse rei, né, que reina abundantemente através do poder moderador. Então, o rei não só reina, mas ri da cara do povo, rói, e aí você tem justamente esse autoritarismo. Além disso, na letra A ainda fala de um modelo democrático, não. As eleições no segundo reinado não há justiça eleitoral. Geralmente 2%, 2,5%, né, chega a participar do processo eleitoral no século XIX, na segunda metade. Então você tem também essa forma democrática que não existia. Há uma estrutura centralizadora. E as eleições eram marcadas por extrema violência. Essas eleições que receberam o nome de eleições do cacete, em relação à violência utilizada no segundo reinado. Meus amigos, você que mora no interior da Bahia, ou até mesmo na capital, Salvador, você sabe que na semana da eleição, nos bairros, olha só o que rola. Ah, professor, o senhor está acusando assim? Não é acusando, eu vivencio, eu vejo, todo ano comento, todo período eleitoral comento na rádio local e verifico, a madrugada pega fogo a compra de voto. No dia da eleição também, tá? Infelizmente é uma realidade do Brasil, os currais eleitorais existem, é uma realidade. O coronelismo hoje também existe em um novo formato. Então, esse projeto democrático não existe no segundo reinado, 2019. A gente pode verificar isso, imaginemos isso no século XIX. Outro detalhe também é que a justiça eleitoral só vai surgir no governo de Vargas, na década de 30, ok? Então, letra B. Os conservadores conduziam a vida partidária do Império, mas quem governava eram os liberais radicais, que ganharam projeção com as revoltas provinciais após 1848. Não. As revoltas liberais em Minas Gerais, São Paulo, Pernambuco ocorreram justamente porque os liberais perderam espaço e os conservadores adquiriram espaço e começam justamente essa briga conservadores liberais pelo poder, tá? Então, a rota 2, letra C, sendo a conciliação, o acordo, um ideal presente na vida política do país, os partidos pouco se diferenciavam na prática. O importante é se manter no poder. Tem algo parecido hoje? Você já viu aquela aliança inusitada entre um partido e outro? Em uma eleição, críticas, aquela oposição e depois muda de lado? Pois é, essas conciliações existem aí em nosso cenário, letra C de casa. Rota 3. Nas décadas de 1850 a 1870, o governo de Dom Pedro II conheceu uma relativa estabilidade política. O fator que contribuiu para este equilíbrio foi o quê? Letra A, o progresso econômico advindo da exploração da borracha. Sim, a borracha foi explorada na segunda metade do século XIX, porém não é a justificativa para a estabilidade política. A gente encontra entre 1850 a 1870 a ausência de revoltas sociais, se compararmos ao período regencial de 1831 a 1840. A borracha foi importante, até porque surgiu essa exploração do látex no momento da indústria, né, no caso, na fabricação de automóveis, no modelo fordista, mas não é a justificativa, até porque a ascensão da borracha, o ápice se dá ali, né, no finalzinho do século XIX, início do século XX, com a expansão da indústria automobilística. A letra B, a conciliação partidária entre liberais e conservadores. A letra B, rota 3, letra B é a correta. Rota 4, olha o produto em destaque no segundo reinado. Essa questão é fácil, né? Extremamente fácil. Os principais produtos de exportação do segundo reinado, de 1840 a 1889, foram agrícolas. A base é agrícola, tá? Na estrutura da economia, não só do Império e da própria República. Se você pegar hoje o chamado agronegócio, o Brasil fatura muito com esses produtos agrícolas. Então, rota 4 é o café. E o açúcar, que ainda tem um destaque na produção? Tem, ainda hoje tem. Mas o café chegou a 60% da balança.
algo extraordinário. A produção no Oeste Paulista com a mão de obra dos imigrantes italianos, tá? Rota 4, letra C de casa. Rota 5, também falando sobre a economia cafeeira. O lucro obtido com o café, principalmente em São Paulo, vai servir para investir no setor industrial. Há um surto industrial no Brasil, no finalzinho do século XIX, destacando o empreendedor Barão de Mauá. Rota 5, a expansão do café, que se deu em dois momentos, 1830, 1850, Vale do Paraíba, a utilização da mão de obra escrava, e no segundo momento, no Oeste Paulista, com a mão de obra livre, ok? A expansão do café ocorrida no início do século XX, no início do século XIX, na região do Rio Paraíba do Sul, foi favorecida pelo... Essa questão é bem semelhante à questão 1, tá? A rota 5, letra correta, letra D, aproveitamento de capitais e mão de obra antes empregadas no comércio e na mineração. Então, isso contribuiu ali aquela fronteira Rio de Janeiro, São Paulo, rota 5, letra D de dado. Rota 6, questão que faz referência a um problema, a um imbróglio envolvendo Brasil e Inglaterra, na chamada questão Christie. Foi mais ou menos assim. Alguns navios ingleses, no caso um navio inglês, no Rio Grande do Sul, sumiu, desapareceu. Começou essa tensão diplomática entre Brasil e Inglaterra. Um fato inusitado que serviu como estopim para esse rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra, alguns marinheiros, alguns ingleses, fizeram arruaças no Rio de Janeiro, tá? Não aceitaram uma espécie ali de blitz da polícia local, enfrentaram o policiamento, brigaram com eles e diante dessa arruaça foram presos. O que aconteceu com o chanceler, o diplomata, o embaixador inglês? Ele pediu ao Brasil uma indenização. William Christie pediu uma indenização. Mais ou menos 3.200 libras. Libra, você que está bem atualizado, sabe que vale mais do que o dólar americano, mais que o euro. Na última cotação eu vi ali 4,95, 4,90 a essa oscilação. Aí você multiplica 4,90 vezes 3.200 libras, Dá aí mais de 15 mil, Mais ou menos isso, mais de 15 mil reais. 15 mil reais hoje. É brincadeira, Algumas embarcações brasileiras também foram apreendidas pelos ingleses, ou seja, os ingleses não queriam ser julgados por leis brasileiras. Queriam indenização diante desse fato, que foi humilhante, segundo os ingleses, e você pode enxergar nesse momento uma crise. Dom Pedro II, diante de uma pressão que existiu, não aceita pagar a indenização a princípio, depois paga, no entanto, os ingleses não são liberados. Nesse cenário, quando havia uma briga entre dois países, sempre chegava um terceiro, um país neutro, para arbitrar. Quem arbitrou foi o rei da Bélgica, que deu causa ganha ao Brasil. E a Inglaterra teria que fazer um pedido de desculpa oficial. Isso ocorreu em 1865, quando houve reatamento das relações diplomáticas. Mas por 2 anos, Inglaterra e Brasil romperam laços diplomáticos. Esse evento ficou conhecido como questão Christie, tá? Olha, a questão Christie foi deflagrada pela letra A, na rota 6, resistência das elites escravistas brasileiras. Veja, quando você estuda, verifica que as alternativas fogem bastante do contexto de tal evento. Letra A não tem nada a ver. Letra B, pilhagem da carga de um navio inglês naufragado no Brasil e pelo aprisionamento pela Inglaterra de navios brasileiros do Rio de Janeiro, além do aprisionamento de ingleses. Então, são os fatores que levaram à questão Christie, Rota 6, letra B de bola. A letra C, aprovação da Lei Bill-Arbiden pelo parlamento inglês, proibindo o tráfico de escravo. Essa lei, sim, os ingleses aprovaram, criaram uma alternativa para coibir o tráfico negreiro através da Bill-Arbiden, que não teve tanta eficiência. Essa lei de 1844, eficiência maior, 44 e 45, eficiência maior, sem dúvida alguma, foi a Lei Eusébio de Queiroz, tá? Então, rota 6, só fica a letra B de bola. Rota 7,
Leia as alternativas ou as afirmativas acerca da economia cafeeira no século, ou economia brasileira no século XIX. A alternativa 1, ou proposição 1, a expansão da malha ferroviária, sim, há uma expansão da malha ferroviária, principalmente no interior de São Paulo, tá? Na segunda metade do século, tem relação direta com o forte desenvolvimento da economia cafeeira. Essa proposição está falsa, porque relaciona a expansão da malha ferroviária à economia açucareira. E não é cafeeira, tá? Cafeeira. Então, aí você já elimina o 1, tá? A proposição 1. O 2, o fim do tráfico negreiro, em 1850, trouxe como decorrência a liberação de capitais para outras atividades econômicas. Sim, de repente eu sou grande proprietário, tenho muitos escravos, né? Eu ficava alimentando essa estrutura produtiva com o tráfico negreiro, agora não tem como mais, vou pegar o capital e investir em uma outra área. A proposição 2 está correta. A 3, a tarifa Alves Branco, coloca aí uma medida protecionista, proteger os produtos brasileiros. Porque aqui no Brasil, quem entrava de produtos ingleses era algo seríssimo. Então você tem o estabelecimento, né, dessa tarifa, 30% um produto que não tenha no Brasil, essa tarifa alfandegária. Caso tenha um produto no Brasil, a Inglaterra queira vender aqui, tem que pagar uma tarifa de 60%. A ideia era justamente dificultar a entrada de produtos ingleses. A 3 está correta, é uma medida protecionista, a tarifa Alves Branco. A proposição 4, em função da lei de terras, que dificulta o acesso à terra, porque essa lei não é coincidência. No mesmo ano que houve a aprovação da lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, houve também a lei de terras. Professor, qual a relação da lei de terras com a lei Eusébio de Queiroz? A relação é dificultar o acesso à terra. Para ter acesso à terra, a pessoa tem que registrar em cartório e pagar por isso. Em uma escritura de um terreno, de uma propriedade hoje, o preço é exorbitante, é um percentual proporcional ao valor total. Ou seja, se um valor de um terreno, R$100 mil, tem que ter ali 10% para pagar. E a dificuldade, primeiro, de ter o dinheiro para pagar o terreno e depois pagar as escrituras. Isso hoje, imaginemos no século XIX. Então, em função da lei de terras, ampliou-se o acesso à terra? Não, dificultou, tá? A rota 7, proposição 4 está falsa. A proposição 5, a lei do ventre livre e lei dos sexagenários faziam parte de um projeto de abolição gradual, um projeto lento, liberar gradualmente a escravidão. A rota 7, letra correta, letra C. A rota 8, o golpe da maioridade, que permitiu que Dom Pedro II subisse ao trono. Letra E, abriu caminho para a pacificação interna, esse período de relativa estabilidade, e para a estabilidade política, com a chegada de Dom Pedro II ao poder. A redução, 18 anos, de acordo com a Constituição de 1824, agora para 14 anos. Rota 8, letra E. Rota 9 que faz alusão à tarifa Alves Branco, né? Essa dificuldade da entrada de produtos ingleses. Assim, rota 9, letra E, essa charge faz referência às tarifas alfandegárias preferenciais aos produtos ingleses, letra E. Rota 10, é bem bacana essa rota, porque agora vamos fazer uma revisão bacana. 1824 teve o quê? A imposição da Constituição do Brasil. Então, houve a outorga dessa Constituição. 1835, a gente pode lembrar da Revolta dos Malês, tá? 1836, também um dos eventos que marcaram esse período. Você aí pode fazer a alusão também, né, nessa linha do tempo, né, na 10, na rota 10, tá? Você pode aí fazer alusão à Revolta dos Malês da Bahia, tá? 1835, 1836. E em seguida, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz. E 1870, você pode lembrar, né, justamente da Guerra do Paraguai, o fim da Guerra do Paraguai, que trouxe, né, uma situação
irreversível para o Paraguai. 90% dos homens mortos nessa guerra, uma atrocidade. Uruguai, Brasil, Argentina contra o Uruguai com o acompanhamento da Inglaterra, né? Foi uma guerra cruel, uma das tragédias que marcam a América do Sul. Então, na linha do tempo, ficaria o quê? Primeiro vem a Constituição, 1824, então você coloca a proposição 4 na primeira data. Em seguida, a Revolta dos Malês, 1835, tá? Depois, café começa a ser produzido no Vale do Paraíba, 1836, tá? Em seguida, 1850, abolição do tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz, e 1870, o fim da Guerra do Paraguai, Rota 10, letra E. Rota 11, para encerrar com chave de ouro. Você que não deixou o like, faça isso, ajuda aí o canal, pessoal. É a força que você traz pra gente. Professor, eu quero estudar mais história com o senhor. Tem a Isolada de História do Brasil e História da Bahia. Se você fizer inscrição até o dia 10 de agosto, tem uma super mega promoção. Um valor R$ 39,90 para você estudar toda a história do Brasil e ainda vem um livro em PDF que eu vou lançar no final do mês. Fala sério, tá? Além disso, você ajuda a manter todo esse projeto, toda essa estrutura. Eu agradeço de coração. Rota 11. Por subir Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não pode ser boa coisa servindo com a mesma gente. Olha só. Parlamentarismo às avessas. Outra frase. Não há nada mais parecido com um Saquarema do que um Luzia no poder. Referência aos conservadores e aos liberais. O partido que sobe entrega ao partido que desce o programa de oposição e dele recebe o programa do governo. Rota 11 faz referência justamente ao período, né, do Segundo Império, de 1840 a 1889. Assim encerramos mais uma rota. Espero ter ajudado de verdade. Fica tranquilo. Quando sair esse edital, PM Bahia, a gente vai triturar o edital. A gente vai trabalhar amanhã, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriado. Enfim, a gente vai pegar o edital e trabalhar tema a tema, mastigar, aprofundar, que é só um esquenta, tá? Para que você chegue muito bem, confiante, né? Para valer nesse concurso. E o canal está aqui à disposição para te ajudar, tá bom? Agradeço de coração, até a próxima aula. Deixa aquela curtida, faz aquele compartilhamento. Indica um amigo também para vir para o nosso canal, porque você sabe, o concurseiro disciplinado será aprovado. PM Bahia!